Saúdo a todos com a paz do Senhor, nosso Deus, ao qual nós estamos gravando mais um vídeo para nós identificarmos a Igreja de Jesus. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está a identidade da igreja de Jesus. Nós temos que aprender a palavra de Deus da maneira que ele deu instrução. Se Jesus escolheu a Pedro para ser a pedra, onde começa a edificação da sua igreja, a pedra por testemunha é Pedro. E nós temos que aceitar dessa maneira. Agora, Jesus ensina de uma forma e eu creio de outra, aí fica difícil para mim ser salvo no dia da redenção. Vamos aprender com o apóstolo São Pedro? Em Atos, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Pedro se levanta no meio da multidão e ele diz: varões, irmãos, varões judeus e todo o povo que habita em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Nós temos que aprender que Pedro é a pedra e ele atenta para nós, nação gentílica, que nós devemos atentar para as palavras que ele está pregando. E ele prega uma mensagem maravilhosa, que os judeus e os gregos, eles todos foram tocados pela mensagem. Se compungiram em seus corações, versículo 37, 38, a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações. Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: e o que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo qual foi a forma que Pedro batizou os primeiros que se converteram a Cristo depois da sua ressurreição? Ou ele batizou em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo? Irmãos, é preciso que vocês tomem atitude e mudem de ideias. A verdadeira identidade da igreja de Jesus é Pedro. E ele batiza em nome de Jesus. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque nenhum outro nome há dado debaixo do céu, pelo qual nós devemos ser salvos. Nenhum outro nome. Os irmãos não aprendem a Bíblia. Enquanto você viver na incredulidade, a Deus salvação. Salvação é para quem crê, irmãos. Salvação é para quem aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós obedecermos o ensinamento dele. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não. A dos homens eu posso obedecer, posso deixar de obedecer, eu posso deixar de crer, mas de Deus não. E a palavra de Deus eu tenho que saber que está na Bíblia. É a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Esse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada, para mim, ele tem algo que eu preciso sempre dizer para os meus irmãos, que não é sagrado. Mas o que é de Deus eu tenho que acatar, eu tenho que respeitar. Eu não posso mudar, não. Os irmãos aprendam que Pedro batiza em nome de Jesus. E Pedro é apóstolo. E agora as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Por quê, pastor Edil? Porque está registrado no nome dele. Você está nascendo de novo.
Você está passando de uma vida ao qual você viveu no passado, na ignorância e na incredulidade, para viver uma vida de cristão, de seguidor de Cristo. Você está vivendo uma vida agora, vida nova, e novidade de vida. Você tem que saber que você tem que ser registrado no nome dele. Agora, os irmãos acatam um batismo só que tem. A Bíblia me diz que só existe um batismo. Só um batismo. Está lá o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 4 de Efésios, versículo 3 a seguir, que é um só batismo, uma só fé, um só Deus. Agora os irmãos mudem. Acreditem de outra forma. Ele vai, no dia de chamar os crentes para o juízo, para o julgamento, tem crente padecendo. Tem crentes sendo rejeitados por causa dos ensinamentos dos seus pastores. Se fosse só os pastores que se perdessem, era um prejuízo muito pequeno. Mas o problema não é só os pastores. Aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta o nome de crente, não salva ninguém não, irmãos. A nossa salvação está na forma que eu sou instruído, na palavra de Deus. Eu tenho que acreditar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Será Ele o Salvador do mundo. Agora vem a Igreja Católica, prega um batismo no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, vocês acatam. Se batiza desse tipo de batismo aí, para ver onde vocês vão parar. O batismo ao qual está a identidade da Igreja de Jesus começa em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. No capítulo 10, nós estamos diante de uma nova situação, também envolvendo o apóstolo São Pedro. Quando Cornélio manda chamar Pedro, e ele vem e começa a conversar com eles, falando a respeito da palavra de Deus, a pregação de Pedro é a mesma, falando de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E ali todos estão ali arrebatados, cheios do Espírito Santo, como sendo gentil, recebendo as mesmas promessas que ele fez aos judeus. E nós olhamos, observamos, Pedro, quando eles estão sendo batizados, disse, agora, quem impede que vocês sejam batizados? Aqueles que receberam também como nós o Espírito Santo. E batizou eles em nome do Senhor. Aí os irmãos não acompanham o que Pedro ensina, a igreja, ao qual é a identidade. A identidade da igreja de Jesus está em Pedro, irmãos. Não fuja da regra, não. O problema dos irmãos é simplesmente uma coisa, é cegueira espiritual. Recebe doutrinas que não convém, nem como ser salvo no dia da vinda do Senhor. Doutrinas falsas, irmãos, não te leva a lugar nenhum. Nossa palavra ao qual nós devemos crer é aquela que está, ao qual me apresenta Jesus como Senhor, me apresenta Jesus como Deus, me apresenta Jesus como Filho do Homem. Essa palavra Filho do Homem, os irmãos também têm que saber e aprender que é aquele homem de Gênesis 1, 26 e 27. Ele também se considera filho dele. É filho do homem. Então, os irmãos aprendam a palavra de Deus, porque está escrito para nós aprendermos. Os ensinamentos da Bíblia é para nós obedecermos. Agora, tem coisas que eu tenho que sempre falar. A linguagem é a de Jesus. Se você aprender a linguagem de Jesus, você não tem como perecer. João capítulo 8, versículo 43. Está ali a linguagem de Jesus. Se vocês aprendem a linguagem de Jesus, não tem como perecer no juízo. Quem ouve a minha palavra e crê, é assim que ele ensina. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação e passou da morte para a vida. Então eu tenho que ouvir a palavra dele e crer, não posso mudar. Agora, Jesus me mostra, me ensina uma coisa. O apóstolo Paulo batiza irmãos, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 a seguir, ele batiza irmãos que já tinham sido batizados antes pelo batismo de João, antes de Jesus ressuscitar dos mortos. João batizou aqueles irmãos que Paulo encontra na cidade de Efésios. Naquela época, Paulo batiza os irmãos novamente em nome de Jesus. Agora os irmãos acham que batizado em qualquer nome vai ser salvo. Tem um versículo na Bíblia, em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Talvez os irmãos acatem aquele versículo. Não tem sabedoria. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Agora me diga em nome de quem? Se for só crer, for batizado, se for salvo, era muito bom. Não tem nome de ninguém para mim justificar o meu batismo. Então, meus amados, isso é falta de sabedoria, é falta de inteligência espiritual.
E os irmãos não buscam, não. Eu estou falando isso porque Deus me abençoou, me deu sabedoria. Mas também eu escolhi a Deus. Eu escolhi Jesus para ser hoje o meu Senhor, o meu mestre. Eu escolhi ser discípulo dele. Essa é a razão do pastor Edil. Ser hoje o que sou. Eu não abro mão do que Jesus ensina, não. Não tem homem no mundo que me arrede da minha consciência que existe outro homem na terra que possa ensinar a palavra de Deus sem ser Jesus. Agora vocês correm, se abraçam a teologia, é teologia sistemática, é teologia herminiana, é teologia de todos os tipos de teólogos que vocês abraçam e esquecem que Jesus Cristo lhe faz uma recomendação. Em São Mateus, capítulo 23, versículo 9 e 10, Jesus está fazendo recomendação para nós. E nós não obedecemos. Eu quero saber o que é que passa na cabeça de um teólogo. Olha lá o versículo 10. Não tenha ninguém por mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo com esse versículo. Rasga a página da Bíblia? Eu quero saber o que vocês estão fazendo com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que os apóstolos ensinam. Vocês rasgam as páginas da Bíblia? Só pode ser. Porque o apóstolo Paulo me diz, olha só, a verdadeira identidade da igreja de Jesus está em Pedro. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, os irmãos aprendam. Eu vou passar primeiro pelo livro dos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, versículo 27, para os irmãos aprender o que é ser filho de Deus. 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aí vocês se batizam em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão revestidos de quem? Aí é um santo vencido. Não tem para onde correr. São santos vencidos. Meus queridos amados irmãos, aprendam. Efésios capítulo 4, vou mostrar para vocês o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo. No versículo, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3 a seguir. Procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É um só batismo, os irmãos, tem 2 na Bíblia, os irmãos acatam. Deixam de se batizar em nome de Jesus para se batizar em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. São rudes, vão perder a salvação. Eu estou gravando para vocês se alertarem, estou falando para vocês, os irmãos que estão hoje, novos convertidos, que não sabem a palavra de Deus, qualquer igreja para eles está correta, eu quero que os irmãos tomem atitude. Procura uma igreja que prega que Jesus é Deus. Procura uma igreja que Deus é único. Procura uma igreja que o Deus Israel seja o seu Deus. É esse o meu conselho. Amém.